Oi, meu nome é Samira Martins e eu vou apresentar para você a primeira aula do projeto de ensino da Universidade Federal de Pelotas, Anatomia Facilitada. Nessa primeira aula, nós vamos abordar conceitos introdutórios ao estudo da anatomia. Essa aula foi dividida nos seguintes temas, então a gente vai iniciar falando sobre sistemas orgânicos. Bom, a célula é a unidade da vida, né? E o agrupamento de células que vão estar exercendo uma mesma função é denominado de tecido. Um tecido especializado em uma função específica, ele é denominado de órgão. E o conjunto de órgãos vai formar um sistema, como, por exemplo, os sistemas descritos aqui: esquelético, articular, muscular, circulatório, linfático, respiratório, entre outros. Conjunto de dois ou mais sistemas vão constituir um aparelho, como o aparelho locomotor, que é a junção do sistema articular, muscular, nervoso também, né? Porque tem toda a relação entre o impulso nervoso e o movimento, enfim, e o sistema esquelético. Seguindo aqui, nós vamos falar sobre terminologia anatômica, que é uma forma geral de abreviações que vão facilitar, né, universalizar o ensino da anatomia. Então, nós temos A maiúsculo ponto para artéria, A seguido de A minúsculo para artérias, e essas outras demais variações que vão facilitar a comunicação não só no decorrer das nossas aulas, mas também no decorrer de uma aula de anatomia e livros, etc. Bom, vamos falar também sobre a divisão do corpo humano. O corpo humano é dividido em cabeça, pescoço, tronco, que vai incluir tórax, abdômen, pelve e dorso, e os membros superiores e inferiores. Nos iniciais, nós vamos falar de normalidade primeiro. Em anatomia, nós temos que normalidade é considerado a morfologia mais frequente. E as variações anatômicas são diferenças morfológicas que não vão acarretar prejuízos à qualidade de vida do indivíduo. Enquanto a anomalia, elas são as mesmas diferenças morfológicas, mas ela acarreta algum tipo de prejuízo à vida do indivíduo. Já a monstruosidade são variações anatômicas que são incompatíveis à vida. O biotipo, por último, é a soma de caracteres herdados e adquiridos. Então, nós temos 3 biotipos principais: os longilíneos, que são indivíduos mais altos, um pouco mais magros; os brevilíneos, que são indivíduos mais baixos e um pouco mais largos; e os mediolíneos, que seria o biotipo intermediário entre o longilíneo e o brevilíneo. Agora nós vamos falar sobre posição anatômica, que é uma posição considerada base para fazer todas as descrições anatômicas. Então, na posição anatômica, nós consideramos o indivíduo em pé, com a face voltada para frente, o olhar no horizonte. Os membros superiores estarão estendidos, com as palmas voltadas para frente, junto ao corpo, e os membros inferiores estão unidos com as pontas dos dedos voltadas para frente, como na imagem aqui ao lado. Agora a gente vai falar de planos de delimitação do corpo humano. Vamos imaginar que na posição anatômica o indivíduo é colocado dentro dessa caixinha. Então a parte da frente é dita anterior ou ventral, e a parte de trás é dita posterior ou dorsal. Enquanto lateralmente nós temos a lateral direita e a lateral esquerda. E no sentido superior e inferior, nós temos superior ou cranial e inferior ou caudal. Nestes planos de delimitação, nós conseguimos determinar planos de secção, que são planos de corte do corpo humano. Então, um plano de corte que vai fazer com que o corpo seja simetricamente dividido em direita e esquerda é denominado de plano mediano. Planos paralelos ao mediano são denominados de plano sagital. Agora, os planos que são paralelos à face anterior e posterior são denominados de planos frontais. E planos que são paralelos à face superior e inferior são denominados de plano transverso. Diante desses planos, nós conseguimos determinar eixos. Então, nós temos o eixo sagital, que ele é antero-posterior, e aí ele vai determinar estruturas dentro deste eixo antero-posterior.
Nós temos o eixo longitudinal, que vai determinar estruturas no eixo superior ou inferior, e o eixo transversal, que ele vai de uma lateral a outra, e por isso também é denominado de lateral. Agora, falando de posição e direção de estruturas anatômicas, no eixo transverso, como a gente pode ver aqui na primeira imagem, vamos imaginar que nós cortamos esse eixo exatamente na mediana. Então, nós temos uma área direita e uma área esquerda. As estruturas que estão mais próximas à mediana no eixo transverso, elas são ditas mediais, enquanto as estruturas mais afastadas da mediana são ditas laterais. E estruturas entre essas duas são ditas intermédias. Já no eixo sagital, que é antero-posterior, nós temos estruturas mais próximas à frente, que são ditas anteriores, e estruturas mais afastadas, são ditas posteriores. E entre elas nós podemos ter estruturas médias. Considerando o eixo longitudinal, nós temos estruturas mais superiores, estruturas mais inferiores, e entre elas nós temos estruturas médias. Então vamos falar, por exemplo, do nariz em relação à orelha. O nariz, ele é medial em relação à orelha, que é uma estrutura lateral. Entre ela, por exemplo, nós temos o arco zigomático. Então aqui, o nariz seria medial, orelha lateral e o arco zigomático uma estrutura média, intermédia. Já falando no eixo sagital, o nariz, ele é anterior à orelha. Então, anterior à orelha, nós temos o nariz. Agora, em relação ao eixo longitudinal, nós temos que os olhos, ele é superior ao nariz. Mas o nariz, em relação aos olhos e à boca, é uma estrutura média. E a boca seria uma estrutura inferior. Em relação às cavidades, área interna e área externa. Então, imaginando aqui a minha cavidade oral. Aqui nós estamos falando da área externa da cavidade oral. E quando a gente abre aqui na mucosa da boca, seria a área interna da cavidade oral. Já em relação aos membros, nós temos o cíngulo. O cíngulo seria a área onde os membros se unem ao tronco. E aí, quando a gente fala de estruturas que estão nos membros, nós temos estruturas mais próximas ao cíngulo, que nós denominamos de proximal, e estruturas mais distantes, que nós chamamos de distal. Então, considerando aqui a minha mão. A minha mão, nós temos 3 falanges aqui, por exemplo. Essa falange aqui mais superior, ela é dita de distal, porque ela está mais afastada do cíngulo do meu membro superior, que estaria aqui. Essa falange, por outro lado, ela seria dita mais proximal, porque ela está mais próxima do cíngulo do meu membro. E a falange intermediária, ela é denominada de falange intermédia. Agora, falando de lateralidade, nós temos estruturas bilaterais, que são estruturas pares, e, portanto, elas ocupam os 2 lados do corpo. Por exemplo, os rins. Nós temos o rim direito e o rim esquerdo, então ele é uma estrutura bilateral. Nós temos também estruturas unilaterais, que ocupam apenas um lado do corpo, como, por exemplo, o fígado, o pâncreas e outras estruturas. Agora, estruturas ipsilaterais relacionam 2 estruturas que pertencem ao mesmo lado do corpo, como, por exemplo, o olho direito e o braço direito. E contralaterais é o oposto, são estruturas que estão em lados opostos do corpo, como o olho direito e o braço esquerdo. Agora nós vamos falar sobre termos de relação. Holotopia se refere à localização de uma estrutura no corpo, como, por exemplo, o globo ocular se encontra na face. Isso é uma holotopia, refere-se à localização do órgão em relação ao corpo. Centopia seria a posição em relação aos vizinhos. Então, por exemplo, o meu coração ele é central em relação aos meus pulmões. Ou seja, em relação aos vizinhos, o coração está no meio. Em relação ao esqueleto, é a posição de um órgão em relação ao esqueleto. Por exemplo, os pulmões são protegidos pelas costelas. Então, relaciona o meu esqueleto à minha estrutura anatômica. E idiotopia é a posição em relação a partes de um mesmo órgão. Como, por exemplo,
é o ápice do coração. É uma região específica do coração que está fazendo referência a uma região dentro de um mesmo órgão. Agora vamos falar de termos de movimento. Nós temos movimentos angulares, e aí nós vamos especificar 3 tipos de movimentos angulares. Os movimentos que diminuem o ângulo em sentido anterior ou posterior, ou seja, diminuem para cima ou o inverso, né? Eles vão se referir à flexão e extensão. Então, a redução do ângulo é a flexão, enquanto a extensão é o aumento do ângulo. A abdução e a adução são referência a aumento e redução do ângulo em sentido lateral. Então, este movimento aqui, por exemplo, o fato de aumentar este ângulo é chamado de abdução e diminuir o ângulo é chamado de adução. É importante dar uma dica aqui que abdução é um movimento que abre. Abdução, abertura. E aí, nós temos o movimento da planta do pé de eversão e inversão. A eversão se refere ao movimento que afasta o dedo mínimo, afasta a lateral do pé do chão. E a inversão é o oposto, afasta o polegar do pé do chão. Já falando de rotação, nós temos rotações em sentido medial, que vai ser uma rotação que vai ser realizada em sentido medial, e rotação que será realizada em sentido lateral. Quando a gente se refere aos membros superiores, nós temos essa rotação específica, que é a pronação e a supinação. Quando você gira a sua mão em sentido medial, ela é denominada de pronação. Então, o dorso da mão fica em sentido anterior. Superior, né? Ele fica virado para frente. Enquanto a supinação é o fato de você voltar a sua palma para cima ou voltar a sua palma para frente. Então, esse se refere ao movimento de rotação medial e lateral da mão, sendo que a rotação medial da mão é denominada pronação e a rotação lateral da mão é denominada supinação. Agora, em relação a movimentos anteroposteriores. Quando você aproxima alguma estrutura no sentido anterior, nós denominamos de protrusão. E quando a gente afasta do sentido anterior, aproximando do sentido posterior, é denominada de retrusão. Agora, sobre elevação e depressão, o nome é bastante simples, né? Elevar é basicamente subir e deprimir é abaixar em relação ao normal. Já a circundução é a soma de todos esses movimentos em um só. Então, quando a gente faz a rotação na perna, por exemplo, assim, fazendo um círculo no chão, esse seria o movimento de circundução. Agora nós vamos trabalhar algumas questões para a fixação do conteúdo. Aqui a gente tem a mãozinha desenhada lateralmente, e nessa mãozinha vocês podem ver que neste dedo está simbolizando aqui a parte A e aqui a parte B, que se refere à primeira pergunta. A falange A é dita em relação a B. Então, lembrando que a gente está falando de um membro, então qual é a posição desta falange em relação a esta? A segunda questão é, o dedo mínimo é em relação ao polegar. Então, pensando aqui, o dedo mínimo, o que é em relação ao polegar? Na posição anatômica, como se encontram as mãos? A palma da mão em relação ao dorso, qual é a posição dela? E a rotação da mão em sentido medial é denominado como? Pensa um pouquinho que eu vou passar para o próximo slide para a gente conferir as respostas. Então, aqui, a falange A é dita distal em relação à falange B, que seria uma falange proximal. O dedo mínimo, na posição anatômica, ele é medial em relação ao polegar. Está mais próximo à mediana. Na posição anatômica, as mãos se encontram juntas ao corpo com a palma voltada para frente, em sentido anterior. E aí, aqui já responde a próxima, né? A palma da mão é anterior ao dorso, que o dorso é posterior, porque em posição anatômica ela fica assim. A rotação da mão em sentido medial é denominada de pronação. Próxima questão.
que você tem que assinalar a alternativa correta sobre os planos de secção do corpo humano. Alternativa 1. Afirmativa 1. O plano mediano corta o corpo de forma longitudinal, dividindo em duas metades, a direita e a esquerda. A afirmativa 2. Paralelo ao plano mediano, temos o plano frontal. Alternativa 3. Perpendicular ao plano mediano, temos o plano transverso, longitudinal, e o plano frontal, horizontal. Novamente, pense um pouquinho antes de eu passar para a resposta. Bom, então a alternativa correta é B. Somente um é verdadeira. O plano mediano corta o corpo de forma longitudinal, dividindo em duas metades, a direita e a esquerda. Por que a 2 está errada? Paralelo ao plano mediano, temos o plano frontal. Paralelo ao plano mediano, nós temos o plano sagital. A afirmativa 3 diz: perpendicular ao plano mediano, temos o plano transverso. Realmente, é perpendicular ao mediano, mas em sentido horizontal e não longitudinal. E o plano frontal, ele é em sentido longitudinal, né? Vertical, também perpendicular ao plano mediano. Ou seja, somente um é a alternativa verdadeira. Agora nós vamos para a última questão. Associe corretamente sintopia, holotopia, bilateralidade e contralateralidade. O coração é central aos pulmões. Os rins são estruturas pares, sendo um direito e outro esquerdo. Uma lesão central do nervo facial direito provoca paralisia da hemiface inferior esquerda. E o fígado localiza-se no abdômen. Agora pense um pouquinho antes de eu passar para a resposta. Bom, nós temos que a primeira afirmativa diz respeito à sintopia, porque o coração é central aos pulmões. Ou seja, nós estamos falando de relação do órgão em relação aos vizinhos, né? Da estrutura em relação aos vizinhos. A afirmativa 2 diz respeito à bilateralidade, uma vez que nós estamos falando de uma estrutura par que está presente tanto no lado direito quanto no lado esquerdo. A terceira afirmativa diz respeito à contralateralidade, porque uma lesão em um lugar provoca uma sintomatologia no outro lado, contralateral. E a última afirmativa diz respeito à holotopia, porque fala da localização de uma estrutura no corpo. Bom, então, essa foi a aula de hoje. Essas são as referências utilizadas, anatomia humana básica e anatomia orientada para a clínica. Muito obrigada pela atenção de vocês, eu espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado de alguma forma. Até a próxima!